Todo mundo já sabe que, infelizmente, no futebol, palavra não tem valor algum. O que vale mesmo no futebol é papel assinado e muitas vezes nem isso se cumpre. Mas algumas atitudes chamam muito a atenção e trazem algumas situações que são completamente bizarras. Quantas vezes você já viu um clube de futebol anunciar uma contratação e depois voltar atrás naquela decisão? Pois é, não é inédito na bola, mas sempre chama a atenção, principalmente quando a gente fala das tão organizadas SAFs que vieram para mudar o futebol brasileiro. O Botafogo tinha tudo para contratar o volante Wendel acertado, ele chegaria no próximo mês e seria um grande reforço para o alvinegro carioca na disputa da Copa do Mundo de Clubes da FIFA nos Estados Unidos, mas o clube desistiu do negócio e deixou o jogador furioso da vida. Mas você sabe do que é que eu tô falando? Sabe por que o Botafogo desistiu da contratação e o que foi que aconteceu de fato? Bom, fica tranquilo que eu vou te explicar melhor tudo isso no vídeo de hoje. Mas antes, se você não é um inscrito no nosso canal, posso te pedir uma gentileza? Se inscreve aqui agora para você apoiar o nosso trabalho e assim você recebe mais vídeos como esse. Se você ainda não me conhece, eu sou o Rodrigo Barbosa do canal Futflix e aqui todos os dias eu trago para vocês as principais notícias, histórias e curiosidades de futebol para você ficar ligado em tudo que tá acontecendo no mundo da bola. Então dá essa moral pro Rodrigão, se inscreve agora e deixa um like no vídeo, beleza? O Botafogo anunciou oficialmente hoje, dia 21 de maio, que desistiu da contratação do volante Wendel, que viria do Zenit da Rússia. O jogador já estava no Rio de Janeiro, onde ele tratava uma lesão muscular, se preparando para se apresentar no Botafogo no dia 2 de junho. No entanto, o clube rompeu o acordo, alegando questões geopolíticas. E o Wendel, que está com 27 anos, tinha um pré-contrato assinado com o Botafogo desde janeiro desse 2025. O vínculo dele com o Glorioso começaria em junho de 2025 e iria até 2029, com multa rescisória de 300 milhões de euros para clubes do exterior. O Botafogo inclusive havia acertado o pagamento de 20 milhões de euros, 123 milhões de reais, ao Zenit e considerava o volante um reforço importante para a disputa da Copa do Mundo de Clubes da FIFA. E o Botafogo até sabia que o jogador estava lesionado recentemente, por isso já veio ao Brasil e estava organizando todas as suas coisas para morar no Rio de Janeiro. Mas o que o Botafogo sabia é que ele chegava com uma lesão na coxa de grau 1, algo simples. Só que nos bastidores, duas situações pesaram demais para esse negócio acontecer. A primeira foi jurídica. O Zenit pertence a empresas e empresários ligados ao governo da Rússia, um país que está na lista de sanções dos Estados Unidos da América por conta da guerra contra a Ucrânia. Como John Textor, dono da SAF do Botafogo, é cidadão americano, a lei dos Estados Unidos proíbe que ele faça transações com empresas sancionadas, o que torna a negociação com o Zenit ilegal para ele. E a segunda questão envolve um negócio entre os dois clubes, um negócio que já aconteceu. O Botafogo, como você sabe, vendeu o Luiz Henrique ao Zenit por 33 milhões de euros, valor que o clube russo já pagou. Em contrapartida, o Botafogo comprou o Arthur do Zenit por 10 milhões de euros, mas não conseguiu efetuar o pagamento justamente por conta das sanções. O Zenit pode contratar um jogador, consegue fazer os pagamentos, mas não consegue receber por conta das sanções impostas pela legislação americana. De fato, o Zenit pagou por Luiz Henrique, mas não recebeu um centavo sequer pelo Arthur, e isso criou um mal-estar entre os clubes, tá? E aí quando você combina a situação política, o fato do Botafogo não ter pago nada pelo Arthur, embora tenha recebido pelo Luiz Henrique, bom, complicou a situação toda e de fato o que aconteceu é que essa situação melou a negociação entre os dois clubes e o Wendel não vai mais jogar pelo Glorioso, esquece. O Botafogo inclusive emitiu uma nota de agradecimento ao Zenit pela postura profissional e desejando sucesso ao clube e ao jogador. O Wendel disse publicamente através também de uma nota que ficou surpreso e decepcionado com a decisão, porque ele acreditava no projeto, já estava com a vida estruturada no Rio de Janeiro e se preparava para a nova fase da carreira dele. Além disso, algumas informações divulgadas nas redes sociais apontam que a lesão do Wendel, que o Botafogo acreditava ser algo bem mais simples,
não era tanto assim não, era algo mais grave do que o esperado e que poderia deixar ele de fora da ação durante o mês de junho, justamente o período que o Botafogo vai jogar a Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Oficialmente, o Botafogo não cita esse fator como sendo algo determinante, só que a gravidade da lesão é claro que influenciou nessa decisão do clube de recuar na contratação. Agora, sem contrato com o Botafogo, o Wendel vai deixar o Rio de Janeiro, onde ele tinha acabado de chegar, e vai voltar para o Zenit da Rússia. E o Botafogo segue no mercado em busca de algum reforço para esse Mundial de Clubes. Dizem até que o CR7 pode vir. E aqui tem várias coisas que a gente pode falar sobre essa negociação ou sobre essa não negociação. A primeira delas é que esse negócio de geopolítica não cola, né, John Textor? O Botafogo negociou com o jogador em janeiro desse ano, já sabia da situação da geopolítica do mercado, já se sabia que a Rússia tinha sanções desde 2022 e o John Textor é americano há um bom tempo, né, John Textor? Mas aí só agora, às vésperas de concretizar o negócio, é que o Botafogo olhou e disse: ah, olha, não vai dar certo, hein? Isso vai ser um problema. Só agora no momento da lesão do Wendel? Sei não, hein? Não quero acusar, mas sei não, hein? Tudo bem, eu imagino que deva ser um negócio complexo driblar essas sanções. E também um negócio arriscado. Pode gerar multas e sanções ao próprio John Textor e suas empresas nos Estados Unidos. Mas vamos concordar que ele deve ter desistido por outro motivo. Pode ser a lesão, pode ser porque achou o jogador caro e que o investimento não valeria a pena, se arrependeu da compra ou qualquer outra coisa. Mas esse papinho de geopolítica foi só a saída exata e perfeita para o Botafogo pular fora do negócio. E é bem conveniente que ela tenha surgido justamente quando o jogador está lesionado e impossibilitado de disputar a Copa do Mundo de Clubes da FIFA pelo Glorioso. Quanto ao Wendel, é um jogador que realmente ficou muito frustrado com essa negociação que não aconteceu, tá chateado pela desistência do Botafogo e você pode até ficar com pena do jogador. Mas cara, quantas e quantas vezes o Wendel não teve perto de reforçar algum clube aqui no futebol brasileiro e no último instante ele dava para trás e renovava com o Zenit, arrumando um novo contrato e melava o negócio que ele tinha em andamento com algum clube aqui do Brasil. Pois é, você sabe, em várias janelas, lá tava o Wendel, ele vem pro Brasil e o Wendel renova com o Zenit. Agora o Wendel vem e o Wendel renova com o Zenit. Então agora, não deu certo com o Botafogo? De verdade, tenho pena não, irmão. Vai lá viver no Zenit, cara. Tu não queria jogar lá? Olha que coisa boa. Vai ficar no Zenit. Se o Botafogo realmente quisesse manter a contratação do Wendel, tinha caminhos possíveis para isso, mesmo com todas as sanções. Vários clubes e empresas em situações parecidas utilizam algumas estratégias legais para contornar esses bloqueios comerciais. Uma delas, inclusive, era intermediar a transação por meio de empresas localizadas em países neutros, fora do alcance direto da legislação americana. Outra alternativa era usar terceiros legais, parceiros comerciais, para registrar o contrato e efetuar esses pagamentos. E também seria possível concluir essa negociação em nome de uma outra SAF ou de um fundo de investimento vinculado ao clube, mas que não tivesse nenhuma ligação direta com a pessoa física do John Textor. E vamos ser sinceros? Você acha que o Zenit já não sabia desde o começo, falando: olha, esses caras não vão poder pagar a gente por conta da situação geopolítica? Você acha que o Zenit em nenhum momento colocou isso? Olha, mas como é que vocês vão nos pagar pelo Arthur? Como vocês vão nos pagar pelo Wendel com todas as sanções? E já que o John Textor, aí o cara que tá à frente dessa empresa, é americano, como vocês vão fazer? Você acha que o John Textor já não tinha explicado como faria isso? Você acha que as empresas realmente já não tinham acertado tudo isso em contrato? Cara, o próprio contrato poderia ser assinado no Brasil e os valores pagos seriam por vias judiciais alternativas, que evitariam uma transferência direta entre as entidades que estão bloqueadas nessa negociação. Essa solução, é claro que demanda uma baita estrutura jurídica, paciência, risco calculado, profissionais capacitados para fazer isso, mas eu não tenho nenhuma dúvida de que o Grupo Eagle conta com todo esse recurso. Ou seja, o Botafogo não foi impedido de contratar o Wendel, apenas escolheu não enfrentar o custo político e jurídico do processo. Com boa vontade, apoio de advogados especializados e estratégia, o acordo já teria sido mantido com certeza, mesmo com todas as sanções que existem. No futebol, palavra não vale nada. E agora a gente vê que até contratos, papel assinado,
os caras não estão cumprindo. Pois é, imagina se palavra, se o dizer de alguém vai valer alguma coisa, notinha oficial. Mas e você? Conta pra mim, acha que essa desistência do Botafogo foi um passo pra frente? Você também acha que era um jogador que não mudaria o Botafogo de patamar, que não vale todo esse dinheiro? Essa é a minha opinião, tá? Não acho que o Wendel vala todo esse investimento. Bom jogador, mas só, tá bom? E você, o que pensa? Comenta aí, quero saber a sua opinião. Não esquece do like no vídeo. Eu fico por aqui, valeu e tchau, tchau.